E a Câmara dos Deputados, inclusive, saiu uma decisão há pouco. O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou Guilherme Derrite como relator do projeto antifacção do governo. O secretário de Segurança de São Paulo, inclusive, ele retomou a cadeira de deputado, né? Se licenciou, foi exonerado do cargo de secretário para se debruçar sobre essa matéria. Então, Derrite confirmado relator do projeto que trata da questão do enfrentamento ao crime organizado. O projeto que prevê a equiparação das facções criminosas a grupos terroristas. Passar para o Luiz Felipe Dávila, porque Derrite é uma figura que tem se dedicado muito às questões que envolvem o enfrentamento ao crime organizado na Secretaria de Segurança Pública, mas agora emprestará o seu conhecimento à Câmara dos Deputados. Como avalia essa movimentação, Dávila? É importante? É um reforço para a Câmara Federal? Ou você acha que, de certa maneira, os parlamentares que lá estão acabam sendo depreciados com essa movimentação? A relatoria é muito importante, principalmente quando ela é concedida a uma pessoa como Derrite, que é um policial que entende perfeitamente a situação do crime e a gravidade da segurança pública e vem fazendo um ótimo trabalho em São Paulo, utilizando principalmente a combinação de força policial com inteligência para combater o crime em São Paulo. Agora, a questão do crime organizado é uma outra história. Primeiro, eu sempre sabe que eu fui defensor da ideia de não atrelar isso a terrorismo, mas a máfia. Isso é uma lei antimáfia. E é importante, não é só uma questão de palavra, não. É uma palavra que tem tudo a ver com o perfil que é o crime organizado. É uma organização mafiosa, é uma organização que está hoje inserida em negócios lícitos, é uma organização que está cada vez mais adentrando na esfera política do judiciário para enfrentar políticas públicas, é alguém que tem essa lei própria, a tal da Omertá, é uma organização internacional que movimenta recursos, drogas no mundo inteiro e está ligado a outras organizações mafiosas no mundo. Então, é uma organização mafiosa e isto é muito importante para definir o escopo das penas, da punição, da lei que nós precisamos para poder julgar esses criminosos faccionados. E muito inspirado naquele projeto da Itália, que eu sempre defendo assim. Penas duríssimas, como prisão perpétua, prisão de segurança máxima, nada de visita íntima. A questão de criar uma instituição para poder coordenar todo o trabalho de inteligência e movimentação financeira com as polícias estaduais, Polícia Federal, COAF, Receita Federal e organizações internacionais para desmantelar toda essa movimentação do dinheiro. Então, nós precisamos de ter foco. Isto é uma organização mafiosa. E eu espero que Derrite, com a sua experiência, conhecimento da segurança pública e provavelmente podendo consultar o maior especialista em combate a crimes mafiosos ou de organizações criminosas, que é o Lincoln Gaki, o promotor aqui de São Paulo, nós possamos ter um projeto de lei que esteja à altura da urgência de se combater as facções no Brasil antes que seja tarde, ou seja, antes que o Brasil se torne um narco-estado. Inclusive, temos a publicação de Hugo Motta, ele fez um post na rede social dele, no X, anunciando que o deputado federal Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, será o relator do PL 5582 do ano de 2025, que veio do governo federal e se transformará num marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Então, é importante a gente destacar, por mais que Derrite, nas entrevistas, nas manifestações, tenha feito menções aquele projeto que trata da equiparação da atuação das facções criminosas aos grupos terroristas, esse PL, esse número que nós destacamos, o 5582 de 2025,
esse é o que foi encaminhado pelo Executivo. Então, foi o Palácio do Planalto que redigiu, encaminhou ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, e aí Guilherme Derrite será o relator. Fala-se na possibilidade, inclusive, de fusão dos projetos, pegar os aspectos mais importantes, por isso que Hugo Motta menciona o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Te tranquiliza, Beraldo, o fato de Guilherme Derrite ser o responsável por relatar esse projeto que foi encaminhado pelo Executivo? Não, sem dúvida alguma, o projeto está nas mãos de alguém que é especialista no assunto, né? Guilherme Derrite, ele não apenas tem uma vida na Polícia Militar de São Paulo, onde se destacou imensamente, depois se tornou deputado federal e agora vem exercendo o papel de secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é um estado bastante problemático em razão dessa presença dominante do primeiro comando da capital, e ele vem fazendo enfrentamento muito duro contra todas essas ramificações do PCC, que já não está mais só na questão do tráfico de drogas, né? Vem aí se infiltrando para todo lado. Portanto, quando se tem o capitão Derrite, né, o secretário Derrite, voltando para a Câmara dos Deputados para se envolver mais uma vez num tema relacionado à segurança pública, e dessa vez com um projeto enviado, remetido pelo Palácio do Planalto, ou seja, saindo do Palácio do Planalto, certamente não é um projeto que visa, de fato, dar o tratamento à bandidagem que toma conta do país, que essa bandidagem merece, nós poderemos ter, no mínimo, um freio de arrumação para que o projeto não prejudique o combate ao crime, o endurecimento de penas e a ampliação da capacidade do judiciário brasileiro de, ao receber, né, ao ser apresentados com esses presos a partir do trabalho feito pela polícia, manter esses marginais encarcerados da forma que eles precisam e que a sociedade espera. Portanto, sem dúvida alguma, é um ganho para a sociedade brasileira ter Derrite exercendo esse papel. Decisão acertada de Hugo Motta colocar Derrite na relatoria desse projeto. Enfim, havia um pé atrás de muita gente com esse projeto que foi enviado pelo Executivo à Câmara dos Deputados. Com Derrite na relatoria, o que é importante será debatido, será analisado? Vamos colocar o dedo na ferida? Essa decisão, o Motta da Jovem Pan assina embaixo, Caniato. Derrite é um dos grandes talentos surgidos na política em tempos recentes. Ele é extremamente qualificado para liderar esse processo de transformação da segurança pública brasileira. Primeiro, ele é ex-policial militar, ele atuou na rota, ele conhece a realidade como ela é nas ruas. Depois, ele é um excelente parlamentar. O Derrite é um estudioso da teoria econômica do crime, de Gary Becker, prêmio Nobel de 1992. Derrite é o relator do projeto do fim da saidinha. Depois, como secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele comanda um enfrentamento histórico ao PCC no Estado. Em um país em que especialistas estatais recomendam o uso de pedradas contra traficantes, o Derrite é uma boa razão para os brasileiros manterem a esperança. É importante também destacar que iremos acompanhar um debate de ideias, porque há pensamentos bem distintos, né? Quando a gente fala de combate ao crime organizado, endurecimento das penas, há leituras distintas sobre o que é preciso ser feito, né, Dávila? Enquanto um grupo entende que é preciso, sei lá, aumentar a pena, que é preciso que bandido que acaba sendo preso pela polícia fique encarcerado, há uma leitura de outros grupos que pensam em processos que são anteriores à detenção, que é preciso pensar na educação, os jovens não podem ficar na rua, de
de que é preciso pensar em ressocialização. Prender não vai resolver nada, você inclusive acaba estimulando que essa figura cometa mais crimes, enfim. Há leituras e discussões que caminham para lados completamente opostos, né, Dávila? O que a população precisa se atentar diante de teses tão diferentes? Caniato, acho que nós precisamos olhar essa questão sob 3 ângulos. Primeira coisa, é a questão do Gary Becker, bem lembrado pelo Mota. Você precisa criar leis que elevem o custo do crime e reduzam a impunidade dos criminosos. Isso é fundamental, porque se não tiver este primeiro balizador, você está estimulando as pessoas a entrar no crime. Se a impunidade continua reinando, se a chance de ser pego é mínima, se o índice de esclarecimento de crime no Brasil é 35%, isso é um estímulo para que as pessoas entrem para o crime. Agora, se você cria leis duras, penas duras, que eleve o custo do crime, isso vai reduzir a impunidade. E reduzindo a impunidade dos criminosos, acaba inibindo entrar no crime. Segunda coisa é o papel do governo e do Estado. Nós precisamos melhorar a qualidade dos serviços públicos no Brasil, em tudo, segurança, educação, infraestrutura, porque senão os criminosos passam a ter uma vantagem de substituir o Estado em muitas áreas e territórios do país. Em troca dessa submissão ao cidadão, eles prestam serviços que deveriam ser prestados pelo Estado. E terceiro, nós precisamos sim do envolvimento da sociedade civil na defesa de propostas importantes. E aí, este apoio da população no Rio de Janeiro, no caso da ação concebida na semana retrasada, foi espetacular. Nós temos mais de 80% das pessoas morando nessas comunidades, controladas pelo tráfico, aprovando. Então, o envolvimento da sociedade civil, é a história de melhorar a qualidade do serviço público e criar leis que elevem o custo do crime, me parecem 3 medidas fundamentais para que nós possamos começar a ter base para combater o crime organizado no país. Pois é, a produção acaba de me informar que Guilherme Derrite fez também postagens relacionadas à responsabilidade que foi passada por Hugo Mota a ele. Fui designado pelo presidente Hugo Mota e assumo com muita responsabilidade a relatoria do PL Antifacções, com um objetivo claro: lutar pela severa punição daqueles que escolhem o caminho do crime organizado. A gente não tem condição de seguir o fio, mas ele faz uma série de postagens e eu vou só compartilhar as 2 próximas mensagens que tratam da justificativa e a explicação de Guilherme Derrite. Ele diz que vai apresentar um substitutivo ao projeto, acatando pontos enviados pelo governo federal ao Congresso, mas também introduzir mudanças de extrema importância para criarmos o novo marco legal do combate ao crime organizado. E aí ele elenca os principais elementos desse projeto, né? Esse marco legal do combate ao crime organizado. Previsão de pena de 20 a 40 anos, podendo aumentar de metade a 2 a 3 terços se for liderança das facções. Para condutas cometidas por membros de organizações criminosas, como domínio de cidades, novo cangaço, ataques a carros fortes, instalação de barricadas, ataques a presídios, dentre outros. Obrigatoriedade de cumprimento de pena em presídio de segurança máxima aos líderes das organizações criminosas. Para esses crimes, vedação à concessão de anistia, graça, indulto, liberdade condicional e corte do auxílio reclusão para os dependentes do bandido. Aumento da progressão de regime dos 40% previstos hoje para 70% até 85% se o apenado for reincidente como resultado de morte. É hora de deixar o palanque de lado e dar uma resposta efetiva ao grito de socorro da população. Vamos trabalhar para que esse objetivo seja restabelecido. Essas foram as mensagens publicadas por Guilherme Derrite há pouco, há alguns minutos, na rede social dele, dando um panorama, né, dos aspectos que serão contemplados nesse projeto que será relatado por ele. Claro, a gente vai acompanhar muita discussão, sugestão de um lado, reclamação de outro, ajuste daqui e dali. Vão provavelmente
importar algumas informações daquele outro projeto que prevê a equiparação de facção criminosa a terrorismo. Talvez não se utilizem dessa nomenclatura, mas, enfim, me parece que o projeto estaria mais ou menos desenhado. Deixa eu até passar para o Cristiano Beraldo, porque há na cabeça de Derrite um projeto que já está mais ou menos arquitetado, né? Ele deu aqui o caminho das pedras desse projeto que deve ser ajustado. Ele vai apresentar, inclusive, um substitutivo, viu, Beraldo? Pois é, e o secretário Derrite, agora exercendo o seu papel de deputado, ele é, sobretudo, apesar de muito duro no combate ao crime, mas ele é um homem sensato, que tem uma visão muito clara das possibilidades dentro do Congresso Nacional. Ele, obviamente, está tomando medidas que são necessárias para que haja algum tipo de consequência positiva para a sociedade diante das mudanças que estão sendo propostas, mas eu tenho certeza que ele está sendo bastante comedido diante daquilo que ele tem convicção de que é necessário para que nós resolvamos, de fato, a questão dessa criminalidade desenfreada que existe no Brasil. Caniato, Singapura é uma cidade, né, um estado, enfim, uma cidade-estado, que tem uma qualidade de vida altíssima, um dos melhores lugares do mundo para se viver, extremamente segura, limpa, você tem excelentes restaurantes, hotéis, uma atividade econômica imensa, é um entreposto comercial de séculos, né, faz parte da história, mas que está já há décadas sob uma gestão muito rigorosa em relação à conduta dos habitantes e dos visitantes. Então, exige-se uma determinada conduta em que não há espaço para mesmo os crimes mais leves. Eu me lembro, Caniato, em 1994, eu morava nos Estados Unidos, e aí teve um caso, ficou muito famoso, de um jovem americano que morava em Singapura acompanhando a sua mãe, que estava lá a trabalho, e esse jovem resolveu cometer vandalismo contra alguns automóveis. Estava lá entediado e ele pichou com spray de tinta, ele jogou spray de tinta em alguns carros que estavam parados nas ruas. As câmeras, nós estamos falando de 1994, né, tem 30 anos. Só que as câmeras da cidade conseguiram identificar quem era o autor. Pegaram esse menino, que era um adolescente, e ele foi preso e ele foi condenado a, salvo engano, 8 chibatadas. E houve a interferência do então presidente norte-americano, Bill Clinton, que pediu clemência, pediu perdão do presidente de Singapura em relação a esse jovem. E como um gesto de simpatia, porque as relações entre Singapura e Estados Unidos são muito fortes, o presidente, então, decidiu reduzir de 8 para 6 chibatadas. E esse moleque foi submetido a essa punição física. E esse exemplo desse menino que tomou essas 6 chibatadas serviu para que muitos outros adolescentes rebeldes contivessem a sua rebeldia para dentro da sua casa. Porque não se faz vandalismo em Singapura, não se comete crime em Singapura, não se comete crime em Dubai, não se comete crime em lugares em que se sabe que o cometimento de crime será duramente punido. Então, o que o Brasil precisa é prisão perpétua. O que o Brasil precisa, de verdade, é pena de morte. O que o Brasil precisa é pegar os garotos que espancaram essa semana uma mulher grávida que foi condenada pelo Tribunal do Crime de um desses milhares de locais dominados pelo crime organizado no Brasil, e essa mulher grávida foi espancada a ponto de perder o seu bebê. Esses moleques tinham que ser levados para a praça pública, segundo a minha visão de punição de crime, e eles sofrerem chibatada para que nenhum outro garoto daquela comunidade, daquela cidade, ousasse colocar a mão numa mulher grávida.
Mas o que acontece no Brasil? Acontece o silêncio. Esses mesmos que levantaram a voz em defesa de 117 marginais que estavam de fuzil na mão disparando contra a polícia e que foram adequadamente mortos porque não se levanta arma para a polícia, tiveram o apoio dessas figuras aí do governo e dos partidos ligados ao governo que enfaticamente foram dizer que foi chacina da polícia do Rio de Janeiro, que eram pobres coitados. Cadê esses aí para defender essa mulher grávida que foi espancada num desses territórios dominados pelo crime organizado, onde essa gentinha tem voto para fazer parte da política brasileira? Estão aí sob silêncio, não falam absolutamente nada, porque se acovardam, se apequenam diante de uma mulher grávida espancada. Essas pessoas não têm moral para participar da vida pública brasileira, quanto menos para submeter uma proposta tratando do tema de segurança pública. Portanto, é um bem ao Brasil que tenhamos hoje o deputado Guilherme Derrite responsável pela relatoria desse processo. Pois é, e ele reúne aqui na sua rede social alguns elementos ou algumas ideias que certamente serão incluídas nesse substitutivo ao projeto do governo federal, mas ele pretende também manter, né, pelo menos algumas coisas, parte da estrutura desse texto que foi enviado pelo Executivo Federal. Quer fazer uma última consideração, Mota, só para a gente arrematar os debates e as análises sobre esse desafio para Guilherme Derrite e as discussões que nós certamente iremos acompanhar na Câmara dos Deputados em relação à confecção, o ajuste desse texto? O desafio é gigante, mas temos um gigante à frente do desafio agora. É importante lembrar, são dois projetos diferentes. O projeto antifacção, com muitas aspas, é do governo federal. O projeto que equipara as facções com grupos terroristas é da oposição. E o governo e o PT são contra esse projeto. E tem muita gente lembrando que esse marco legal de combate ao crime organizado, o projeto antifacção, tem uma pegadinha muito grande. Ele prevê a redução de pena, a redução da pena que existe na lei hoje, para casos em que o faccionado não ocupar cargo de chefia ou não tiver antecedentes, enfim. Em vez de endurecer contra as facções, ele prevê redução de pena. Então, vocês coloquem quantas aspas vocês quiserem nesse título de projeto antifacção. Pois é, mas há alguns dias o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, ele mencionou a possibilidade de fusão desses dois projetos que o Mota destacou, porque o projeto antifacção é o do governo federal, Palácio do Planalto, e é esse que Derrite vai relatar. E tem o outro projeto que equipara facções criminosas a crime organizado, que esse não é o que Guilherme Derrite vai relatar, pelo menos por enquanto. Só que existe, né, Dávila, a possibilidade de fusão de projetos. Isso é muito comum na Câmara dos Deputados. Quando tem um macro tema, eles reúnem ali as propostas que tratam daquele assunto e muitas vezes acabam fundindo aquelas propostas em uma só. E me parece que, caso o marco de combate ao crime organizado seja aprovado, eles acabem importando alguns elementos do projeto de equiparação de facção a terrorismo sem usar essa nomenclatura. Porque o uso dessa nomenclatura poderia, inclusive, restringir a atuação das polícias estaduais, por exemplo. Imagina só, somente a Polícia Federal atuar em casos que envolvem crime organizado. Você iria federalizar toda a investigação? Teria braço a Polícia Federal para tocar tanta investigação ao mesmo tempo, né, Dávila? Isso seria um desastre total, porque nós sabemos hoje a importância dos GAECos, né? Eu gosto sempre de citar o GAECO aqui de São Paulo, com o Lincoln Gaquia, que ali é que está a inteligência de combate ao crime organizado. Quase todas as operações em São Paulo
são conduzidas pelo GAECO, que justamente tem esse conhecimento, essa tradição do combate ao crime organizado. Então, novamente, nós precisamos de uma agência para coordenar, não é para centralizar. Agora, é muito importante ter um relator como o Derrite, justamente para não ser enrolado por essa fusão de projetos. Ele sabe muito bem separar o joio do trigo. E ele não vai ser enrolado, porque se você coloca uma pessoa clássica do Centrão para relatar um projeto desse, quando você cria essa fusão, Caniato, o objetivo é não sair nada, ou sair uma coisa tão água com açúcar que não tem nenhum impacto na hora de ser votado. Por isso, a escolha do relator, uma pessoa que conhece profundamente o assunto e não será aliciado por pressões políticas e ideológicas, é fundamental para separar o que é preciso ficar no projeto e o que precisa ser descartado, que não faz nenhum sentido, principalmente este que você mencionou, que seria a federalização de todas as investigações do crime organizado, tirando esse poder dos governos estaduais, que hoje são aqueles que têm o conhecimento, a ação e a tradição de fazer com que o crime organizado seja combatido nos estados, como é o caso aqui do estado de São Paulo. Um minutinho antes do break, vou passar para o Cristiano Beraldo encerrar. Se o marco de combate ao crime organizado for tão bom, desnecessária na sua avaliação a equiparação das facções a grupos terroristas, Cristiano Beraldo? Só para finalizar, um minutinho. São duas coisas diferentes. Primeiro, o que essas facções terroristas fazem hoje no Brasil é terror, é terrorismo. Você pegar um grupo de jovens para espancar uma mulher grávida como resultado de uma decisão tomada pelo Tribunal do Crime é um ato de terrorismo. Quando você tem um grupo que usa drones para lançar bomba contra a polícia, é um ato de terrorismo. Quando você tem um grupo que fecha ruas, que incendeia ônibus, que troca tiros e lança granadas no meio da rua, é ato de terrorismo. Essa loucura que o Brasil vive de não querer classificar, na verdade, o governo brasileiro, não é o Brasil, o que esses criminosos fazem como terrorismo, porque estão com medo dos Estados Unidos, o Donald Trump invadir o Brasil, isso é uma das maiores balelas irresponsáveis que eu já ouvi na história política brasileira. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Tem temas importantes ligados à segurança pública, informação que chega do Rio de Janeiro e também teve uma manifestação de Eduardo Bolsonaro em relação a Nicolas Ferreira. Eu quero contar com você, fique com a gente, voltaremos em 1 minuto e 20, até já.